Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Devocional de hoje nós vamos fazer o quê? Ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor ela é suficiente. Amém? Vamos ler? Então eu vou abrir aqui o livro de Amós, capítulo 5, versos de 4 a 15. É muito, né? Mas nós vamos ler. Vou tentar ser breve. Vamos lá. 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e vocês viverão. Não vão atrás de ídolos em Betel, não vão a Gilgal ou Betseba. Os moradores de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel certamente serão destruídos. Busquem o Senhor e vivam, senão ele passará por toda a nação como um fogo e destruirá completamente Israel. E ninguém em Betel poderá apagar esse fogo. Vocês, homens maus, transformam a justiça num remédio amargo para os pobres e oprimidos. Honestidade e decência não têm o mínimo valor para vocês. Procure aquele que criou os Pleiades, a constelação de Órion, que transforma a escuridão em dia, o dia em noite, que chama a água do mar e derrama como a chuva sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Com tremenda rapidez e violência, ele traz a destruição sobre o homem forte, destruindo todas as defesas. E vocês, que tanto odeiam os juízos honestos e desprezam as pessoas que falam a verdade, vocês pisam o pobre e roubam suas últimas migalhas com todos os seus impostos e multas, com ganâncias que têm. Por isso, vocês jamais morarão nas belas casas que estão construindo e nem beberão do vinho das videiras verdejantes que estão plantando. Porque os seus pecados são muitos. Como são grandes as suas transgressões, vocês são inimigos de tudo que é bom, vocês aceitam subornos, vocês se recusam a fazer justiça ao pobre nos tribunais. Quem for sábio entre vocês não tentará impedir o castigo do Senhor naquele dia terrível. Procurem fazer o bem, fujam do mal e vocês viverão. Quando isso acontecer, o Senhor Deus dos Exércitos será de fato o seu auxiliador, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Restabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez assim o Senhor Deus dos Exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Senhores, irmãos, aqui Deus está falando claramente com Israel como se fosse nos dias de hoje. Isso, se nós entendermos, isso é uma peleja de Deus que veio desde ali da arca de Noé, né, quando ele fez a arca, que nós já conversamos a respeito disso, para poder fazer o reinício do povo, porque o pecado estava impregnado, né? E ele vem tentando fazer essa correção. Aqui, se eu li da última vez o livro de Ezequiel, que também falava a mesma coisa. Ezequiel, a gente está falando do ano de 597 a.C. Amós, a gente está falando aqui do século 8, que está mais ou menos 800 e alguma coisa. Então você vê a peleja de Deus tentando o tempo todo trazer a correção para o povo. E agora na nossa nação, tentando trazer a correção do povo. Para o povo. E olha que tem palavras, tem frases que ele está falando aqui, não é para o povo daquela época, parece que está falando para a gente. Está falando para nós. Vocês aceitam subornos, vocês odeiam o bem, vocês não têm nada a ver com honestidade, vocês gostam do pecado. E Deus sempre corre chamando a atenção, admoestando: parem de pecar, larguem o mal. Se vocês quiserem viver, andem nos caminhos do Senhor. Então Deus está falando fortemente com essa nação. O Espírito Santo não está falando, mas ele está gritando, dizendo assim: larguem o pecado. Sabe por que essa nação tem que largar o pecado? Porque se nós subirmos, nós estamos aqui em Amós 5, mas se a gente voltar para Amós 3, a partir do 1, olha o que ele fala: ouçam esse julgamento, este é pronunciado pelo Senhor contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que eu tirei do Egito. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi exatamente vocês. É por isso que devo castigá-los por todos os seus pecados. Como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo? Deus fez o resgate.
Deus faz o resgate todos os dias. Deus fez o resgate no Egito. Deus fez o resgate lá com a Arca de Noé quando fez o reinício. Deus faz o resgate todos os dias através do sangue de Jesus. Deus está fazendo o resgate. Mas se Ele faz o resgate e a nação continua andando com o pecado, como é que duas pessoas podem andar juntas se têm propósitos, caminhos totalmente diferentes? Como é que um Deus santo pode andar com um filho pecador? E Deus está falando todos os dias, larguem o pecado. Porque se nós, essa nação, não largar o pecado, ela vai sofrer o castigo, a ira de Deus. E olha que interessante, lá na frente ele fala assim, será que o leão ruge na floresta se não apanhou alguma presa? Por acaso o leão novo ruge em sua toca se não caçou? A armadilha não se fecha ao menos que o pássaro pise nela. Será que a armadilha se desarma sem que nada tenha sido apanhado? Já soou o alarme. Escutem e tremam de medo, porque eu, o Senhor, vou mandar calamidade contra a terra. Vejam bem, a gente canta aquela música, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça. Mas a gente canta essa música e aquilo envolve as nossas emoções e os nossos sentimentos e a gente flutua, isso é muito bom. Mas se nós pensarmos direitinho na aplicação, na aplicabilidade dessa palavra dentro da Bíblia, dessa frase dentro da Bíblia, não é algo que nós deveríamos ficar tranquilo, pelo contrário. Quando ouvirmos o rugir do leão, nós temos que pedir misericórdia, porque ele está dizendo o seguinte, o leão não ruge por acaso, o leão não ruge se ele não tiver com uma presa ou para pegar uma presa, o leão não ruge se não for para agir, se o leão rugiu é porque ele vai agir, e se ele está agindo é contra o pecado, e quem não soltar o pecado vai sofrer a ira de Deus junto, porque não tem como separar. Deus não se mistura com o pecado. Então o leão ruge e ele fala o seguinte, olha, presta atenção, já soou o alarme, escutem e tremam de medo, porque o Senhor vai mandar calamidade. Então o que nós temos que orar, meus irmãos, por esta nação, é para que o Espírito Santo, através da misericórdia dele, ele visite essa nação de uma forma sobrenatural, trazendo arrependimento e convencimento ao povo de Deus, de que eles têm que tomar conhecimento da gravidade dos pecados que estão cometendo, que eles têm que ter o entendimento que Deus não tem parte com ninguém que pratica o pecado. Deus não tem parte com o pecado. Deus, ele justifica o pecador e não o pecado. Essa graça exacerbada dá a entender que Deus justifica o pecado também. Misericórdia está repreendido em nome de Jesus. Deus justifica, Jesus justifica com o seu sangue o pecador, mas tem que ter o entendimento de que o pecado nos afasta todos os dias. O pecado afasta a nação todos os dias de Deus. E quanto mais a nação se afasta de Deus, maior a lacuna, maior o gap, maior a oportunidade, maior o buraco, o abismo que é criado para que se crie uma calamidade, porque o leão se levanta rugindo contra o pecado, porque ele não tolera o pecado. Jesus não tolera o pecado. É como se você pegasse dois ímãs e tentasse juntar um com o outro. Não tem como isso acontecer. Então, para que essa nação tenha um encontro genuíno com Deus, para que essa nação seja poupada, para que essa nação tenha livramento, para que essa nação ela seja sarada, nós temos que ter um entendimento que existe a graça de Deus, existe o poder transformador de Deus, mas nós temos que ter um entendimento, lutar, mostrar para Deus que nós queremos ser uma nação livre de todos os pecados. Nós temos que ter o entendimento e a consciência de que nós estamos fazendo errado, que a nação está andando para o caminho errado, um caminho que se distancia de Deus. Por isso, nessa manhã de hoje, eu quero orar, pedindo para que Deus nos abençoe, para abençoe esta nação, trazendo livramento, trazendo arrependimento e que o Espírito Santo convença toda essa nação dos pecados imundos, pecados que nos afastam, que afastam essa nação de Deus. Amém? Vamos orar.
Pai, é no teu santo, fiel e poderoso nome que neste momento eu me coloco, eu e meus irmãos, diante da tua presença, para interceder sobre essa nação, para interceder pelos ignorantes, para interceder pelos cegos, meu Senhor, por aqueles que estão cativos aos pecados deste mundo, aos pecados, meu Senhor, de Satanás. Por isso, em nome de Jesus, eu intercedo agora sobre esta nação, Pai, te pedindo misericórdia, misericórdia sobre esta nação, Pai. Perdoa-nos, Senhor, de todos os pecados. Nós nos arrependemos de todos os pecados cometidos por essa nação, pecados cometidos pelos nossos líderes políticos, pecados cometidos por nós, pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Nós nos arrependemos, Pai. Te pedimos o teu sangue, a tua misericórdia e o teu amor. Te pedimos, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre nós, Pai, trazendo entendimento, sabedoria, Pai, e convencimento, meu Senhor, de tudo aquilo que nós temos feito de errado, Pai. O arrependimento, o desejo de não cometer aquilo que é errado de novo. Nós queremos esse sentimento ardendo no coração dessa nação, Pai, em nome de Jesus. O desejo de não repetir o pecado. O desejo de te buscar, Pai, e o arrependimento que nos mantém fora, que tem isso, que gera sentimento de nojo de tudo aquilo que é errado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que os teus anjos de forma incansável comecem a trabalhar nesta nação, impedindo, meu Senhor, o sugestionamento de Satanás, e que o teu Santo Espírito sempre ache um lugar nesta nação para trabalhar em nossos corações, para que haja arrependimento no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos refletir nessa palavra e orar em cima disso, meus irmãos. Beijo no coração.